Boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente a presença de todos vocês, acadêmicos, advogados, empresários. Temos aqui um público bem diverso, bem plural. Temos o presidente do sindicato dos produtores rurais, né, que também é um parceiro, sempre está aqui conosco. Agradecer a presença do Dr. Mário Melani, juiz da comarca. Dr. Valério, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Direito do Agronegócio. Então, tem vários integrantes de comissão. Então, é um prazer poder recebê-los aqui. O amigo Jusmar, que sempre acompanha os trabalhos da OAB desde os tempos do meu pai, né? Sempre muito presente, ativo aqui. Prazer recebê-lo. Para essa palestra que eu fiquei muito feliz quando o Jusmar comentou comigo, né? Que meu genro está vindo aí e tal. Eu já tinha acompanhado algumas coisas do Dr. Gabriel. E é um tema extremamente atual, importante, e eu tenho observado que poucos colegas, poucos empresários, poucas pessoas do agronegócio mesmo, Alex, e até comentei com o Dr. Gabriel hoje, de uma palestra que eu fui em Portugal, 50 escritórios de advocacia, com alguns escritórios da Europa, e em um dos painéis, que foi com a Samantha Pineda, que é uma referência também, ela faz o programa da Band na parte de agro, é advogada, ajudou a construir o novo Código Florestal, e ela estava falando, nossa, você é de Rondônia? Eu tenho um convite, inclusive, de uma cooperativa, e tentou achar no celular, porque ela falou assim, estão tentando contato, porque tem uma cooperativa que tem uma linha de crédito especial para produtor, com um incentivo fiscal, com umas taxas de juros mais atrativas, é a melhor que tem, e ela nem está oferecendo porque ela não consegue, porque os produtores não conseguem atender os requisitos mínimos de creditação, de selos, enfim. E aí, lá o ano passado, então, eu já tinha visto isso, quando eu vi o Gabriel com todo o seu currículo, com a sua trajetória profissional, principalmente com a sua vontade. Eu acho que para a gente desenvolver e crescer, a gente tem que ter coragem e vontade. Talvez ele não fale da história dele, né, mas ele tem uma trajetória numa multinacional e decidiu sair para empreender, então demonstrou que tem coragem e principalmente demonstrou que gosta muito da matéria, né? Então eu falei, não, vamos fazer o evento aqui, a agenda está apertada, mas vai dar certo. Então, assim, eu tenho certeza que para todos que estão aqui essa noite, poder ouvir um pouquinho sobre esse tema, abrir a mente para isso, que é uma realidade que vai ser imposta, quer queira ou não, quem quiser principalmente comercializar com o mercado internacional, grandes multinacionais. Eu trouxe até alguns exemplos hoje de empresa local, que eu fiquei sabendo que foi obrigada a fazer a certificação para que ela pudesse dar um ano. Falou, como em Rondônia não tem nenhuma empresa do seu setor com a certificação, nós conseguimos uma liberação com a diretoria nacional para que em um ano a gente consiga contratar, senão nós vamos ter que buscar no Mato Grosso do Sul, vamos pagar mais caro, mas a gente não pode contratar com empresas sem a certificação. Então, é um tema extremamente relevante, que eu acho que tem muito mercado de trabalho para advogados e tudo, o Gabriel vai falar sobre isso. Então, espero que seja uma noite proveitosa para todo mundo aqui. Queria, então, mais uma vez agradecer, Gabriel, pela sua disposição, tá? E o tema de hoje é a importância do compliance, LGPD e ESG na advocacia. O nosso palestrante, o Gabriel Matos, é advogado, especialista em compliance, ESG, contratos de direito do trabalho. Então, convido, né, o nosso grande palestrante hoje, o Dr. Gabriel, por favor. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Primeiro, porque hoje é 1º de abril, estou surpreso que o pessoal realmente acreditou que o evento ia acontecer, né? Não é pegadinha da OAB. E é importante a gente trazer a seriedade sobre esse assunto, que é o compliance, a ética, a integridade dentro dos negócios. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Diógenes, que abriu a OAB Cacoal, a toda a diretoria da OAB, as autoridades presentes, os acadêmicos, profissionais do direito, advogados e advogadas aqui presentes. E eu vou começar aqui trazendo para vocês qual que é a expectativa de vocês hoje aqui, né? Então, fica sempre essa reflexão quando a gente decide sair do trabalho, vir para uma palestra e entender o que eu estou vindo fazer aqui. Será que o objetivo pelo qual eu vim, eu vou atingir ao final desse evento?
Então, eu gostaria que vocês fiquem à vontade, mas trouxessem, levantassem a mão e colocassem uma palavra de o que vocês esperam com esse evento, para que a gente possa agregar. Pode ficar à vontade. Quem vai ser o primeiro? E aí, Miguel? Ah, é? Vai passar pro pessoal? Vamos começar por você, Miguel. Por que eu fui pegar o microfone? Bom, vamos lá. Isso aí. Eu ia colocar a pilha, mas eu tenho que falar nesse aqui. Fica à vontade. Boa noite a todos. Bom, doutor Gabriel, eu espero aprender um pouquinho mais do spoiler que foi passado na parte da tarde, né? Porque são termos novos, né? Eu particularmente não conhecia e eu acho que edifica, né? Por mais que de repente eu não atue nessa área, acaba trazendo aí pelo menos o conhecimento superficial para a gente expandir os horizontes, porque de repente pode surgir daqui um sonho de investir dentro da carreira num outro nicho, digamos assim. Perfeito. Obrigado. Obrigado você. Bom, quem quiser fazer alguma ponderação, o Miguel vai estar com o microfone aí a postos, então fiquem à vontade, não fiquem acanhados. O objetivo é provocar essa reflexão e essa discussão. Porque para muita gente esse tema é moda, tá? Falar de compliance, falar de ESG, falar de LGPD, para muita gente que não está habituado com esses termos, é muita moda. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, desmistificar esses conceitos, para que vocês entendam que, apesar de para muita gente ser moda, isso é um assunto que se fala há muito tempo. No Brasil, que para muita gente isso é novo, mas esse papo já é velho no mundo. Estou trazendo para vocês aqui uma frase de um relatório muito conhecido e que embasou o conceito do desenvolvimento sustentável. Vejam que a data dele é de 1987. E nesse relatório, ele traz exatamente que o desenvolvimento sustentável, ele precisa atender às necessidades das pessoas que estão hoje na Terra sem comprometerem o desenvolvimento de quem ainda está por vir. Ou seja, nós estamos produzindo numa escala muito acelerada, poluindo demais, gastando recursos naturais de forma desarrazoada, e isso vai provocar consequências futuras. Então, nós estamos hoje vivendo um movimento estratégico e, ao mesmo tempo, muito importante, onde a geração atual talvez seja a última que pode impactar, do lado positivo, a redução e mitigação dos efeitos dos gases estufa, do desenvolvimento sustentável, sem comprometer exatamente a geração futura. Falando um pouquinho sobre a minha trajetória, então eu acabei de finalizar o curso do Empretec do Sebrae. Para quem não conhece, é um curso que de fato abre a mente, transforma aquela visão das pessoas de uma visão meramente acadêmica ou meramente corporativa numa visão empreendedora. E trazendo essa visão empreendedora que provoca várias reflexões sobre qual que é o nosso papel, o que a gente veio fazer, que legado a gente pode deixar para a sociedade, para a nossa família, que possa honrar a nossa trajetória. Eu tenho certificação da ISO, que é uma norma de padrão internacional, auditor líder no sistema de gestão de compliance e também antissuborno. Pós-graduação em controladoria, auditoria e compliance pela PUC, direito do trabalho, direito contratual. CPCA é uma certificação internacional na área de compliance também. Então, eu busquei essa guinada profissional exatamente na área de compliance, por entender que é um movimento que vem crescendo no Brasil, né? Nós temos uma legislação relativamente nova, de 2013, completou no ano passado a primeira década, e nós ainda estamos vivendo um processo de adaptação dessa legislação, né? Tivemos altos e baixos com o mensalão, Lava Jato, agora algumas decisões que estão voltando, todos os avanços que foram conquistados, mas isso faz parte desse ciclo de avanços e retrocessos que naturalmente aconteceu no mundo inteiro e no Brasil não ia ser diferente.
Mas o objetivo do nosso papo hoje é exatamente introduzir a temática do compliance, da LGPD e do ESG para vocês aqui hoje. Não é uma palestra para aprofundar todos os termos, os conceitos, mas fica aqui o convite para que vocês acessem as informações que eu vou colocar no QR Code ao lado. Também apresentar de forma muito clara e direta remuneração, desafios para quem quer atuar nessas áreas e oportunidades de trabalho. Vamos falar um pouquinho também sobre lapidar características comportamentais, que para quem quiser atuar nessa área é fundamental. E convocar todos vocês para atuar além do direito. Ou seja, além das matérias tradicionais, tributário, penal, trabalhista, civil, contratos, vamos começar a olhar para essa agenda com um olhar diferente. Um olhar que pode agregar e trazer uma evolução na carreira para aqueles que entenderem que o que vai ser dito aqui hoje faz sentido para cada um. De tudo que eu falar aqui hoje, o mais importante é pensar nessas 3 palavras aqui, que são princípios e que vão nortear talvez a carreira de 1, 2, 10 de vocês aqui hoje. Porque de nada importa a gente falar sobre integridade se a gente não tiver prosperidade. De nada adianta falar de prosperidade se a gente não tiver felicidade. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês aqui hoje são felizes nas profissões que escolheram, mas nem todos. Então, de que adianta estar com a conta bancária cheia, mas não ter felicidade no que está fazendo? Ao mesmo tempo, estar com a conta bancária vazia e ser feliz no que está fazendo talvez faça muito mais sentido para alguns. Afinal de contas, para ser feliz, não necessariamente a gente precisa ser rico. Não é condição sine qua non. Mas por que você tem que se importar com essa agenda de integridade, de ética? Por que essa agenda ela pode influenciar a tua tomada de decisão no teu dia a dia e transformar algo que está intrínseco dentro de cada um de nós, a nossa forma de criação, o que o nosso pai e a nossa mãe nos deu de berço, para o mundo corporativo, na hora de fechar negócios? Por que isso é tão importante, né? Dizem que a base do capitalismo é a confiança. Se você tira a confiança dessa relação, nesse momento, você deixa de fazer negócio. Ou você pode até fazer, mas esse negócio ele não vai ter longevidade. Então, o mercado enxergou isso e tem verificado que quanto mais confiança existe entre as duas partes, mais longeva é aquela relação, mais bem sucedida ela será. E por isso é muito importante. Não sei se está dando para todo mundo ver aqui, mas eu vou explicar um pouco sobre esse quadro. Se vocês acessarem hoje o LinkedIn, que é a maior rede profissional do mundo, e digitarem naquele campinho de buscas de vagas, escreverem a palavra-chave compliance, vai aparecer lá hoje, isso foi tirado hoje do LinkedIn, 2.125 vagas, só para compliance. Isso a gente está falando de todos os níveis, seja estagiário, assistente, analista, gerente, coordenador. Então são 2.125 vagas só para essa temática do compliance. Quando a gente vai para a DPO, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Data Protection Officer, que é o profissional que atua no ramo da LGPD, da proteção de dados, nós temos ali 765 resultados. Sobre o ESG, nós temos 82. Somados esses 3, nós temos 3,4 mais vagas do que para o próprio jurídico, no Brasil. Então, se alguém acha que isso aqui é moda, nós já temos aqui indicadores claros que tem muita oportunidade. E isso eu estou falando para o pessoal não só de São Paulo, não só dos grandes centros, mas eu estou falando para o pessoal aqui de Rondônia. Tem muita empresa aqui em Rondônia, em Cacoal, em Ji-Paraná, em Pimenta Bueno, em Vilhena, com vagas para esses departamentos há mais de 9 meses sem preencher, porque as pessoas infelizmente ainda não atenderam os requisitos. E as pessoas que vêm de fora não ficam ou criam dificuldade
pedindo um salário até às vezes muito maior do que a própria empresa está disposta a pagar. Isso gera oportunidade. A gente precisa olhar para esse número não como um problema, mas sim como uma solução. Quanto mais profissional capacitado na cidade, essas vagas não serão preenchidas por profissionais fora. Então esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês. Falem sobre esse assunto dentro da OAB. Falem sobre esse assunto nas faculdades. Falem sobre esse assunto com os empresários. Fomentem a discussão sobre ele, porque a gente precisa que as pessoas locais preencham essas oportunidades. Quando a gente fala um pouquinho sobre salários, 30% a mais da remuneração do que para o próprio jurídico. Então, só para exemplificar aqui, enquanto um gerente jurídico começa ali recebendo no consultivo cível 16 mil, um gerente de compliance recebe 19. Enquanto um diretor jurídico começa recebendo 22, um diretor de compliance já começa recebendo 29. Quem quiser, pessoal, basta colocar no Google Guia Salarial 2024, tem várias empresas, isso aqui é gratuito, está disponível na internet, tem várias empresas especializadas em guias salariais. Isso é muito importante para quem está buscando recolocação, isso é muito importante para quem está insatisfeito na cadeira que hoje está sentado, porque às vezes você pode achar que você está ganhando pouco, e aí quando você olha o guia salarial, o seu salário está acima do que o mercado está pagando. Então você já tem ali um balizador para trazer uma referência. Até na hora de negociar um aumento, uma promoção dentro da empresa. Então esse guia salarial ele vai te ajudar a enxergar isso. E eu estou começando a nossa conversa sobre esses pontos de vagas de emprego, remuneração, para chamar a atenção de vocês. Então a gente já viu que nós temos várias vagas abertas e nós já estamos vendo aqui agora que elas não pagam mal. A mesma questão do compliance se aplica também para proteção de dados e ESG. Então, dentro da LGPD, nós temos ali o DPO recebendo uma faixa inicial de 16 mil, podendo chegar até os 21 e tendo como uma média 19. Dentro do ESG, nós temos ali uma variação que inicia em 10 mil como especialista e podendo chegar a 35 mil como head da área. Tá? Então essas referências são importantes para vocês entenderem que, caramba, eu estava focando tanto em concurso, talvez, e não é a minha praia, mas por uma questão salarial, de estabilidade, não, talvez isso aqui seja o caminho. Então deixa eu dar uma olhada, deixa eu entender um pouco mais. E a partir de agora a gente vai aprofundar sobre esse assunto. Porque afinal de contas, qual que é a moeda comum entre todos nós? Todo mundo que está aqui nessa sala tem uma moeda em comum, que é exatamente o tempo. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? De que forma a gente pode pegar essas informações, começar a estudar, começar a aprofundar o nosso direcional de conhecimento para transformar esses dados aqui em algo que vai beneficiar a minha carreira? Afinal de contas, o que está em jogo aqui, para muita gente, é reputação. E quando você fala que você trabalha como advogado, quando você fala que você trabalha numa grande empresa, num grande escritório, o sentimento que você quer ter no fim do dia é de orgulho de pertencer àquela organização. É de levar o nome daquela empresa onde quer que você vá. O nome daquela empresa, o nome daquele escritório, muitas vezes vai ser o seu sobrenome. Então, durante muito tempo, as pessoas associavam o Gabriel à JBS, que é onde eu fiquei 8 anos. E é normal que isso aconteça. Afinal de contas, para muita gente, eu era o representante da empresa naquele momento, naquela área de atuação. E isso vai ser na vida de vocês também, quer queira ou não. Então, de que forma a gente pode apropriar disso para o lado bom? Porque a gente sabe que também para o lado ruim, a primeira coisa que vai acontecer, quando você tiver algum problema, é as pessoas associarem aquele fato ao seu nome. Ah, o jogador de futebol do clube tal. Como eu moro em Cuiabá, o time que está na primeira divisão, coincidente ou não, chama Cuiabá.
Então você imagina o problema pro time, que ao mesmo tempo é o seu grande ativo, que é representar a marca, a instituição, mas ao mesmo tempo representa a cidade. Então eu fui chamado lá no time do Cuiabá para falar de compliance para os jogadores, e a gente fez esse momento de discussão. Por quê? Porque o time da cidade, a partir do momento que o jogador ele se envolve em alguma polêmica, ele não está envolvendo só o time que ele representa, mas é a cidade inteira. Então, essa reflexão numa cidade do tamanho de Cacoal, do tamanho de Vilhena, onde todas as pessoas, a grande maioria, se conhecem, isso toma uma proporção muitas vezes maior. Porque você acaba tendo a sua reputação manchada se você não prestar atenção nos exemplos que a gente vai trazer aqui. Porque a gente falou de salário alto, a gente falou de muita vaga, então só tem coisa boa, né? Não tem só coisa boa. A gente tem alguns exemplos aqui onde o tiro acabou indo pela culatra. Mas eu vou começar falando para vocês desse início de jornada que o Diógenes comentou. Então, quando eu decidi sair de Recife, que é onde eu nasci, e assumir o desafio de entrar na JBS, algumas pessoas falaram assim: mas você está louco? Você vai sair de Recife para ir lá para o interior de Rondônia? E eu não pensei duas vezes e fui morar em Vilhena. Quando eu cheguei em Vilhena, e toda vez que eu tinha reunião em São Paulo, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: ah, o coitado está lá no fim de mundo. Então você sente esse olhar que infelizmente existe esse rótulo. Só que as pessoas não entendem que, na verdade, quem mora aqui tem 1 milhão de vezes, 1 milhão de motivos a mais para ser feliz. A qualidade de vida do interior, que é algo que eu não conhecia, me surpreendeu. Então, toda vez que eu escutava uma situação dessa, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu achava ótimo que eles pensassem aquilo lá, porque eu estava tendo qualidade de vida, eu estava sendo bem remunerado, com um custo de vida mais baixo, sem ter aquela pressão maluca dos grandes centros, conseguindo ter não apenas qualidade de vida, mas me dedicar a outras atividades. E tudo isso fez com que eu refletisse esse movimento das pessoas enxergarem um estereótipo de que para você ser bem-sucedido você tem que estar em São Paulo, para você ser bem-sucedido você tem que estar na posição tal. Eu comecei a fazer essa reflexão, isso ainda como advogado trabalhando dentro do jurídico. O tempo foi passando e eu fui começando a entrar nesse processo de reflexão. O que eu estou fazendo na minha carreira? Será que é esse mesmo movimento que eu quero? Comecei a estudar sobre compliance e certa vez, numa reunião, num auditório parecido com esse, em 2019, uma reunião interna da empresa, todo mundo subia e tinha que falar uma mensagem no fim do ano. Todos os advogados. A empresa tem 103 advogados internos. E naquela ocasião, a discussão e a retórica que estava sendo construída era num sentido de luto. Era num sentido de tristeza, porque os processos estavam acabando. A reforma trabalhista diminuiu consideravelmente os processos. Então imaginem que uma empresa do tamanho da qual eu pertencia tinha dentro da sua base 35 mil processos trabalhistas. E depois da reforma caiu para 8. Essa redução fez com que aquele público de advogados pensassem: caramba, o que vai acontecer com a minha cadeira? Será que eles vão me mandar embora? Ou seja, a visão míope daqueles advogados que começou a me incomodar. Porque a minha meta pessoal, e quando eu fui chamado para falar, eu falei na frente de todos eles: a minha meta é zerar os processos da empresa, porque eu quero trabalhar em outra área. Eu não sou advogado trabalhista, eu sou advogado. E isso é um conselho que eu dou para vocês. Na hora que vocês forem se posicionar, falar para as pessoas, não criem esse rótulo do advogado criminalista, do advogado tributarista, do advogado trabalhista. Vocês são advogados, ponto. Vocês podem estar executando uma atividade na área trabalhista, na área criminal, mas isso não limita vocês. E naquela ocasião, por ocasião do destino ou não, eu falei: porque na hora que eu acabar com os processos, eu posso até ir para a área do compliance.
E sem saber, meses depois, me jogam no tal do compliance. Nessa hora, os olhares se voltam para mim. Opa, agora você virou vitrine. Agora você tem que dar exemplo. Como se antes eu não tivesse que dar. Agora você vai ter que falar de ética. Como se antes a gente, como advogado, não precisasse. Então é interessante entender que muitas vezes, quando a gente muda de cadeira, as pessoas esperam que você seja outra pessoa. As pessoas esperam que você faça outra coisa. Quando, na verdade, você só está assumindo um novo desafio. E essa imagem retrata bem o que é trabalhar com compliance. Porque quando você atua nesse departamento, você está envolvido em uma dinâmica de contratos milionários, que você é o responsável por checar quem é o sócio dessa empresa, por que aquele fornecedor foi escolhido, será que aquele diretor tem alguma conexão com aquele terceiro. Você fica responsável por criar os controles que evitam com que a empresa esteja passível de corrupção. Porque corrupção não existe só entre privado e público, mas existe também, e na maioria das vezes é bem mais intensa, entre privados, por incrível que pareça. Porque quando a gente fala de corrupção, a gente já associa na nossa mente essa relação de governador superfaturou a obra para prevalecer a construtora tal, político que viabilizou a construção de uma empresa XYZ. Mas quando existe corrupção entre privados, isso dificilmente vai para a mídia. Então isso é uma reflexão muito importante, porque várias das empresas que vocês ou trabalham ou representam possuem corrupção internamente, dentro dos seus processos. E o difícil é detectar. Porque a fraude, para acontecer, ela precisa de 3 fatores: racionalização, pressão e vontade. A pessoa precisa estar imbuída do desejo de praticar o mal feito, e quando ela precisa fazer isso, ela tem que se esforçar muito para não ser pega. E muitas vezes esses caras são profissionais. Eles sabem fazer. Então essa imagem transmite bem o que o departamento de compliance é para muita gente. E você acaba sendo uma figura não quista. Você não é chamado para o happy hour, você não é chamado para o churrasquinho do fim do ano. Então quando eu entrei dentro do departamento de compliance, meu primeiro objetivo foi desmistificar isso. Compliance não é polícia. Compliance não é dedo na cara. Compliance é construção. Você precisa daquela palavrinha que eu falei no começo, confiança. Você precisa entender que o outro estava acostumado a trabalhar de uma forma. E a partir daquele momento, a banda ia ter que tocar de um outro jeito. Então o tempo foi passando, eu fui me capacitando, fui buscando conhecimento, fui buscando know-how, fui buscando certificações para chegar nesse nível. Mas tudo começou, pelo menos para mim, a grande virada de chave foi no Exército. Então, em 2008, eu servia ao Exército, e eu costumo falar que foi o Exército que serviu a mim, porque eu ainda carrego comigo vários dos aprendizados ali, os valores, a questão da disciplina, da determinação, o quanto isso é importante na nossa vida profissional. E isso foi acompanhando a minha trajetória. Porque quando a gente parar para pensar na frase do Warren Buffett, que é o maior investidor na pessoa física dos Estados Unidos, ele fala o seguinte, que são necessários 20 anos para construir uma reputação, mas que você só precisa de 5 minutos para destruir. Alguém concorda com isso aqui? Estou vendo várias cabecinhas aí balançando. E é interessante enxergar isso, e eu vou trazer alguns exemplos que às vezes não dá nem 5 minutos. Afinal de contas, o que pode dar errado? Alguém já ouviu falar em Justine Sacco? Já ouviram falar nessa moça? Ninguém, né? Justine Sacco é uma jornalista inglesa que adorava mandar mensagem no tweet. Então ela entrava na rede social dela e adorava causar.
Toda vez ela mandava uma mensagem e as pessoas não correspondiam. Ela sentia que ela não conseguia lacrar na internet. E aí, certa vez, ela pegou um voo de Londres para a África do Sul. E ela escreveu isso aqui. Todo mundo conseguiu ler? Tudo certo aí? Ela colocou isso aqui na internet, entrou no avião, o avião decolou. Londres, África do Sul, vão algumas horinhas aí. Quando o avião pousou, ela viu que o celular dela estava explodindo de mensagem. Simplesmente travou o celular. E ela achou, uau, agora eu bombei. Agora minha carreira vai decolar. Tentem pesquisar, Justine Sacco. Ela sequer tem conta no Instagram mais. Essa moça começou a receber diversas mensagens. Que absurdo, racista. E aí, ela entendeu, através da dor, o que ela tinha causado. Ela poderia ter aprendido pelo amor, mas ela preferiu aprender pela dor. Então, às vezes, você trabalha uma vida inteira para construir uma reputação. E num ato impensado, numa frase mal colocada, num momento de explosão, a gente pega o celular, que é uma grande arma que todos nós temos aqui, e a gente coloca alguma coisa. Período eleitoral, então, nem se fala, né? Quantos familiares não brigaram e não brigam até hoje por conta disso? Todo mundo aqui já tem uma treta com a família por conta desse negócio. É importante a gente entender que o nosso jogo, ele não acaba nos 45 do segundo tempo. A gente tem uma vida para construir e às vezes por 1 minuto a gente coloca tudo a perder. Então essa reflexão foi a mesma que eu tive que usar com os diretores da empresa, para conscientizá-los da relevância e da importância e do nome que eles carregam, para que as ações não fossem repetidas como os mesmos erros do passado. Porque com o acordo de leniência a empresa ganhou uma segunda chance. E aí achar que o raio vai cair 2 vezes é pedir demais. Trazendo um outro caso, agora brasileiro. Alguém lembra desse cara aqui? O Felipe trabalhava na Latam. E de férias, ele foi para a Rússia acompanhar a Copa do Mundo. Alguém lembra disso? Vou lembrar para vocês. Ele fez um vídeo e postou na internet, ridicularizando uma russa, falando palavras de baixo calão e brincando com aquela situação toda. Afinal de contas, o que poderia dar errado? Ele estava de férias, ele não estava uniformizado, ele não estava com o crachá da empresa, a rede social dele era privada. Então, tá tudo certo, eu vou brincar com a russa aqui e não vai acontecer nada. A Latam mandou o cara embora. Ela fez certo ou fez errado? Qual é a conclusão de vocês? A empresa tem um código de conduta. A empresa tem uma missão, tem valores, tem princípios. O colaborador ele é treinado para não ser só aquilo durante o período que ele está na empresa. Porque como eu coloquei para vocês, era o Felipe da Latam para muita gente. Não era o Felipe e o sobrenome dele ninguém nem ia lembrar mais. O Diógenes representa a OAB. Todos nós, advogados, representamos a OAB. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, qual roda nós estamos envolvidos, se aquela roda é para a gente, se naquele momento que um colega puxa o telefone para fazer uma graça no churrasco do fim de semana, a gente infelizmente ou felizmente precisa estar atento 24 horas, porque de novo às vezes é 1 minuto. E daqui que você prove que você não tinha nada a ver com aquilo, é uma energia muito grande. E para fechar o último exemplo, o caso da Movida, não sei se vocês acompanharam, mas numa convenção de vendas, foi divulgado um número projetando o resultado que a empresa teria no ano subsequente. E olha que interessante, era um evento privado. A Movida, para quem não sabe, é uma empresa listada na Bolsa. Ou seja, ela tem investidor externo, que coloca dinheiro
acreditando que a empresa vai ter um resultado XYZ. A empresa publicamente divulgou que ia ter um resultado de tantos milhões. E na convenção interna divulgou que ia ser metade daquilo. O que o funcionário fez? Inadvertidamente, ele bateu uma foto e colocou na rede social. Mas, de novo, rede social privada, o que poderia dar errado? Olha o que deu errado. Olha o que aconteceu com as ações da empresa. Ali, no dia 12 de dezembro, foi o momento em que a ação foi avaliada em R$ 11,22. Percebam que dali para frente continua a ladeira abaixo. Então, o que os acionistas entenderam? O valor da empresa, a confiança foi quebrada, divulgaram uma perspectiva de resultado, nós acreditamos naquele resultado, colocamos o nosso dinheiro e numa convenção interna você me apresenta um outro número? Como que você quer que eu confie em você de novo? Eu vou tirar meu dinheiro daqui. Então esse é o resultado, essa foi a fotografia do registro de hoje, tá? Então só para vocês entenderem, hoje a ação está avaliada em 8,50. Então se já estava ruim no dia 12 de dezembro a R$ 11,00, o negócio continua ladeira abaixo. E aí eu volto à reflexão. Será que em 5 minutos você destrói não só a sua reputação, mas a da organização da qual você faz parte? Ou às vezes até em menos tempo você faz isso. O poder destrutivo de alguém anônimo, com uma rede social fechada, pode causar dentro de si, da pessoa física, mas também da organização. E se a gente está falando de buscar reputação, de buscar esse movimento de ser cada vez mais valorizado, como que a gente faz para depositar nessa conta? O que a gente tem que fazer no nosso dia a dia? Quais são os nossos inegociáveis? Cada um vai ter o seu limite. Eu tenho o meu. A grande questão é reputação ou carreira? Ou para todo mundo isso é a mesma coisa? Reputação é aquilo externo. É como os outros me percebem. Caráter é o interno. É como nós somos testados no momento de crise, de pressão, de dificuldade financeira. É ali que você, no fogo bem forte, é testado até onde você se dobra ou não. E para muita gente que tem um nível muito elevado de caráter, mas pouca reputação, é considerado desperdício, porque a pessoa não está conseguindo se vender da forma como ela é. Então também fica uma reflexão, às vezes a gente não está acreditando tanto na gente. Então fica aqui para as pessoas que têm baixa autoestima, para as pessoas que têm uma dificuldade de acreditar em si mesmas, comecem a trabalhar isso. Ao mesmo tempo que, ao contrário, a pessoa que tem baixo caráter, mas elevada reputação, é uma máscara que vai cair a qualquer momento. Então, tenham cuidado com esse outro perfil. E no meio termo, nós temos ali a reputação alta e o caráter alto. É o segredo do sucesso, você refletir aquilo que você percebe dentro de si. E o oposto disso é o fracasso, quando você tem baixa reputação e baixo caráter. Ou seja, você não acredita em você e ninguém acredita em você. Então, beleza. A gente já falou um pouquinho sobre vagas de emprego, remuneração, o que pode acontecer com a nossa reputação e com o nosso caráter. Agora a gente vai entrar um pouquinho sobre o que aconteceu no mundo para o compliance ganhar tanta visibilidade. Primeiro, a gente tem que admitir um problema cultural. Existe um problema cultural muito forte. Segundo, escândalos de corrupção. Eles existiram e continuam existindo. Esses escândalos fizeram com que a sociedade civil organizada se unisse e pressionasse o Congresso Nacional à época, lá em 2013. Foi lá que nós tivemos a sanção da Lei 2.846. Então, dentro desse cenário, nós tivemos ali a primeira lei anticorrupção em 2013 no Brasil. E fazendo um paralelo, apenas para ilustrar para vocês,
A FCPA, que é a lei anticorrupção americana, é de 1977. Então, isso demonstra o quão amadurecido ou não está o nosso processo de entendimento sobre o que é a corrupção no Brasil, de que forma a gente consegue combatê-la, quais são os instrumentos que o país tem, o nível de cultura do povo. Mas o resultado é que nós tivemos, de fato, pessoas presas e multas aplicadas, ainda que agora a gente esteja vendo um movimento contrário. Mas o que está no passado a gente não consegue reescrever a história, por mais que alguns tentem. Acordos de leniência foram firmados, de novo, temos alguns exemplos aí em curso de situações tentando quebrar os acordos firmados com as autoridades. Programas de compliance foram implementados. Eu sou fruto de um programa de compliance, então, graças à necessidade de se ter um programa de compliance dentro da empresa, que surgiu a oportunidade para assumir esse desafio. Auditorias e monitoramentos, então, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, organismos internacionais, todo mundo de olho no que estava sendo feito na empresa. E você, mensalmente, tendo que prestar conta para um monte de gente, além dos seus clientes internos. E isso começou a estimular benefícios, ou seja, criou-se nessa época o Proética, que é um selo de verificação da Controladoria Geral da União, que agora está fechando um convênio com o BNDES. Qual é o movimento que eu estou enxergando? Empresas que tiverem programas de integridade sólidos, comprovados através de auditorias sérias, vão ter benefícios do ponto de vista de financiamentos. Tá? Então, esse é um movimento que a gente está enxergando, os profissionais da área de compliance, para esse ano e para os próximos. Porque manter um programa de compliance não é barato. Você tem que ter não só o compliance officer, mas você tem que ter uma equipe dedicada, você tem que ter investimento de softwares, e tudo isso faz com que você tenha também escritório de advocacia, profissionais capacitados, é um ecossistema muito grande de pessoas e processos para colocar isso de pé. E se você não tiver nenhum benefício fiscal, se você não tiver nenhum benefício de empréstimos, para que eu vou investir tanto nisso? Vai ser um custo e não um investimento. Então, os bancos entenderam esse cenário. Quanto maior for o nível de cultura e de compliance daquela empresa, menor é o risco dela quebrar. Então, por que não oferecer uma linha de crédito mais acessível? Então, aqui já fica o primeiro benefício. Essa é a estrutura de um departamento de compliance de uma empresa multinacional. A OAB vai depois disponibilizar os slides para quem quiser, tá? Mas o objetivo disso aqui é vocês entenderem que, independente se a gente estiver falando de compliance, LGPD ou ESG, que só muda a temática, a estrutura é a mesma. Primeiro a gente tem que ter um planejamento, depois a gente tem que ter a nossa capacidade de execução, a gente precisa depois checar se o que a gente está fazendo está no caminho certo, para que a gente possa agir nessa melhoria contínua, tá? A LGPD seguiu o mesmo caminho. Vejam que a gente também tem um problema cultural. Ao invés de escândalos de corrupção, nós tivemos escândalos de vazamento de dados de pessoas físicas e empresas. Existiu, nessa época, uma nova profissão, que é o hacker. É o cara que acessa a empresa, consegue extrair os dados que são hoje o novo ouro, a nova riqueza de uma empresa. E existiu agora uma nova modalidade de sequestro, ou seja, um sequestro digital. Eu pego as tuas informações, faço uma criptomoeda em cima dele, você não consegue acessar esse ativo. É o que está acontecendo hoje com a Unimed em Cuiabá. Quem vai em Cuiabá e tenta ir no hospital da Unimed, eles colocaram dentro do site deles e dentro das redes sociais: traga comprovante de residência, carteirinha do plano de saúde e comprovação de que você é você mesmo. Ou seja, eles perderam o banco de dados deles. E estão agora tentando negociar com os hackers para receber isso de volta. A que ponto nós chegamos? Então,
Isso fez com que surgisse a criação de leis. A LGPD veio nesse olhar de preocupação de que forma a gente pode proteger os nossos dados, quem tem acesso a essas informações, com qual finalidade esses documentos são guardados. E tudo isso demanda investimento em consultoria, em criação de um novo profissional, que é o DPO. Ele vai ser o encarregado de dados. Ele é o profissional guardião dessas informações que vai ali lidar diretamente com a área de TI. E essa cadeira é uma cadeira muito ocupada por advogados, assim como compliance, pelo entendimento do que a lei proporciona, seja de ferramenta, seja de investigação, seja de apuração, seja de acompanhamento das denúncias que chegam na ANPD. E nós temos ali multas que já chegaram na casa de milhões, de empresas que não estão se adequando à LGPD. Então, para muita gente que acha que a LGPD não pegou, nós vamos começar a ver um cenário de várias empresas sofrendo multas milionárias. Por quê? Porque ela pega o teu dado, você coloca, às vezes, assim, numa roda de conversa, estou precisando comprar um tênis. Do nada, começa a chover anúncio. Você não sabe por quê. Tudo isso é venda de informação na Dark Web. Tudo isso está sendo utilizado em descumprimento da LGPD. Então, essas empresas que estão vendendo esses anúncios e estão aparecendo na sua timeline sem você querer, elas estão descumprindo a LGPD. As pessoas estão começando a se apropriar desse direito de saber, peraí, por que o banco está me ligando se eu não estou querendo empréstimo? Ah, mas porque eu estou negociando com um refinanciamento da minha casa. Não, mas é com o banco tal, mas agora 5 bancos estão me ligando. Por que isso está acontecendo? Porque aquela informação ela foi vendida para vários. E ao invés de que muita gente pensa que isso ajuda o consumidor a se precaver e tomar a melhor decisão, a gente, na condição de consumidor, está sendo utilizado sem saber, sem autorização muitas vezes. Então, quando você entrar dentro de um site ou entrar dentro de uma plataforma e aparecer uma janelinha falando assim, você aceita todos os cookies? E muitas vezes você clica sem ver, ali você está dando porta aberta para que os seus dados sejam vendidos. Então, muito cuidado. E dentro da ANPD você consegue saber com quem que esses dados estão sendo divulgados. Então, empresas sofreram multas, acordos de cooperação técnica foram firmados. O Serasa tem uma grande importância nisso, seja para o lado bom como para o lado ruim, porque da mesma forma que ele acabou abrindo e vendendo esses dados, ele agora é o responsável por recuperar. As empresas estão sofrendo auditorias e monitoramentos, e agora nós temos 2 ISOs que tratam sobre isso, proteção de dados e segurança da informação. Vocês percebem que a estrutura não muda muito, ao invés de a gente ter ali uma preocupação com a questão do compliance, do antissuborno, da corrupção, agora o que está pegando nesse quadro aqui é a proteção de dados, ou seja, se as informações da empresa estão sendo vazadas, questões salariais de empresas. Então, às vezes, o concorrente acaba, de uma forma inescrupulosa, buscando as informações da folha de salário daquela outra empresa. E, com isso, ela consegue oferecer uma condição melhor para aquele funcionário entrar na empresa dela. Então, tudo isso é uma grande preocupação que a gente tem que ter. Para fechar, e o ISD? A gente já falou do compliance, a gente já falou da LGPD. O que aconteceu para o ISD hoje ser a sigla do momento, né? É hoje a sigla mais visualizada, pesquisada no mundo. Então, será que isso não é relevante para o Brasil? Será que o Brasil não tem um papel fundamental nessa agenda, já que a gente está falando de questões ambientais, sociais, de governança? Mais uma vez, problemas culturais. Ao invés de escândalos de proteção de dados, vazamento de dados, escândalos de corrupção, aqui nós tivemos escândalos socioambientais. Quem aqui não se recorda de Brumadinho e Mariana? O que aconteceu com a Vale? Então, uma empresa do porte da Vale, mineração, que meses antes dessas catástrofes ambientais divulga um relatório de sustentabilidade, dizendo que ela é sustentável, dizendo que ela se preocupa
com aquela cidade, dizendo que ela constrói escola para as crianças, filhas dos funcionários, e bate aquelas fotos em 4K. Você vê aqui o que ela produziu nessas cidades por onde ela passou. O caso Braskem, mais recente em Alagoas, tomou uma multa de 72 milhões, não é nem perto do prejuízo que ela causou no meio ambiente. Então, dentro do ESG, o que vai focar aqui é como garantir que essa empresa ela vai ter sustentabilidade. Como que eu vou garantir que essa empresa atravesse a próxima geração? E aqui, dentro desse QR Code, vocês conseguem acessar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso aqui não vale a pena para país, isso aqui não vale a pena para cidade. Isso aqui vale muito para as empresas. As empresas estão se apropriando dessa agenda porque elas entendem que estar alinhada a um objetivo de desenvolvimento dentro desse pacto global de melhorar o desenvolvimento da humanidade faz com que o próprio negócio ele tenha um retorno financeiro e reputacional. Porque quando você gera confiança na disseminação dessa cultura, você acaba atraindo e retendo talentos como funcionários e você acaba fazendo com que a sua marca seja mais bem protegida. Você previne, você detecta e você corrige. Esses são os 3 verbos que o compliance, a LGPD e o ESG precisam garantir. Aqui está o decreto que eu mencionei para vocês. Então, dentro da lei, a gente tem o inciso 2º, falando sobre a necessidade de fomentar e manter uma cultura de integridade dentro do ambiente organizacional. E a mudança de paradigma. Antes, a gente falava em programa de compliance, ou seja, se eu tivesse um código de conduta, se eu tivesse uma política, estava ótimo. Por mais que não fosse, eu tivesse escrito. Por mais que aquilo ali fosse de prateleira, eu tinha aquele documento ali. Agora não. Agora eu preciso comprovar que aquilo que eu escrevi, eu estou praticando. As empresas com que eu vou fazer negócio vão começar a me cobrar isso. Os meus fornecedores vão ter que seguir a mesma regra do jogo. Uma Amage, que é uma empresa gigante, vai começar a cobrar da Mazut aqui em Rondônia, a Mazut vai começar a cobrar das empresas que estão dentro da cadeia de valor dela, e esse efeito vai sendo reverberado para as pequenas e médias empresas do Brasil inteiro. É um movimento que está crescendo cada vez mais. Então, entender o que é um relatório de sustentabilidade, como que se escreve uma política corporativa, vai fazer com que vocês acessem esse mercado. Então, tudo começa com o propósito. Você precisa entender o que você quer da sua carreira. Você quer construir uma carreira sólida, pautada naquelas 3 palavras que eu citei para vocês? Integridade, prosperidade e felicidade. Quer trabalhar com esse intuito de produzir um futuro melhor? De garantir que o que você fala dentro da sua casa seja a mesma coisa que você está aplicando dentro do teu negócio? Esse é o caminho. Precisa ser bom para os colaboradores, porque não adianta nada o acionista estar andando de jato e o funcionário não ter um banheiro para fazer as necessidades básicas. Então, tudo isso passa por uma necessidade de rever todo o teu conceito, a tua base, como ela está sendo construída. Precisa ser bom para o mundo, você tem que fazer um bem socioambiental, porque muitas vezes a forma com que você instalou o teu negócio, ele está prejudicando aquela sociedade. Então você precisa entender de que forma você pode mitigar esses riscos, para daí sim ser bom para os negócios. A história de fazer o lucro pelo lucro já não é mais aceita para a geração que está vindo. Quantos de vocês têm filhos e netos que já falam em fecha a torneira para não acabar a água do planeta, pai, bota o cinto antes de andar com o carro? Essa geração já vem chipada. E quem não se atentar vai ficar fora do jogo. Ambiente de trabalhos mais íntegros geram empregados mais engajados, 14% de produtividade a mais, 18% em vendas, porque se você não tiver uma equipe engajada, aculturada, esse cara não vai ter a menor vontade de trabalhar para você, e muitas vezes ele vai ser um detrator da tua cultura, e 20%, 23% de lucratividade a mais. Isso aqui é um site legal para vocês acompanharem. Ele mede as empresas mais éticas do mundo. Só existe uma brasileira nesse ranking. Essa empresa é a Natura. Há 3 anos consecutivos ela está lá, representando o Brasil.
E o que é interessante desse dado? Empresas mais éticas geram resultados melhores. Tem mais lucro, tem mais receita, tem mais recorrência. Os consumidores buscam cada vez mais elas. Então, você muitas vezes, com esse gráfico, mostra para o teu cliente, para a empresa que você representa, que investir em ética, investir em integridade significa ter mais resultados. Só que ele precisa acreditar que isso tem que ser um jogo de longo prazo. E aí aqui agora eu vou entrar na parte dessa diferença entre quem atua dentro de uma empresa e quem atua como prestador de serviço. Tem alguém que trabalha em empresa como CLT aqui? Tem uma aqui, outra aqui, mais duas ali. A grande maioria ou é estudante ou é prestador de serviço, correto? Vocês prestam serviços para as várias empresas. E aqui eu vou trazer para vocês essa diferença. Então, enquanto o prestador de serviço, ele tem que ter uma estratégia, se ele quiser trabalhar com compliance, LGPD e ESG, voltada para a definição do portfólio, perfil de cliente, ele precisa atuar de uma forma capaz de atrair os clientes através de uma gestão comercial, fazendo o escopo de proposta, continuidade dentro dessa qualidade das entregas, identificação de novas oportunidades. Porque às vezes a gente trabalha como prestador de serviço para uma empresa que está ali dentro de uma área de atuação tributária. Mas será que ali não tem uma oportunidade de a gente falar, olha, vamos construir um código de conduta, vamos dar um treinamento sobre assédio? Você começa a entrar dentro de uma seara onde você precisa, obviamente, ter um conhecimento prévio, buscar certificações, buscar estudo e pós-graduações, mas você consegue começar a enxergar que muitas vezes aquele teu contrato de partido com aquele cliente é apenas a porta de entrada para que você possa oferecer outros serviços. Já o CLT, ele vai enxergar como uma definição de plano de ação para buscar o quê? Promoção, para buscar oportunidade dentro da empresa. Então, muitas vezes eu estou ali dentro do jurídico. Poxa, será que não cabe atuar na área de compliance? Será que a empresa não pode fazer esse investimento? Essa foi uma escolha que eu fiz dentro da empresa que eu trabalhava. Eu estava dentro do jurídico, eu fui para o compliance, depois que eu entrei no compliance, eu enxerguei uma oportunidade de trazer o ESG para dentro. Então, ao invés da empresa contratar um outro profissional, eu acabei absorvendo aquela demanda. Consequentemente, eu fui melhor remunerado e promovido. Então, você consegue entender isso e enxergar o movimento que a tua empresa ou está fazendo ou precisa fazer. Como prestador de serviço, você pode entender e definir se você vai atuar de uma forma full service, ou seja, você vai oferecer o compliance, LGPD, o ESG, como oportunidade. Vai ter uma maior probabilidade de prospecção, porque se o cara tiver o compliance, ele pode não ter a LGPD, ele pode não ter o ESG, como também é a história do risco, né? Quem tenta fazer tudo não faz nada. Então é importante você se cercar de profissionais gabaritados que possam atuar em todas as frentes que vocês de fato vão atuar. Ainda dentro do prestador de serviço, focando dentro de uma solução, ou seja, ao invés de fazer o full service, fechar como especialista, escolher aqui como exemplo a LGPD, você pode reconhecer e ter domínio sobre o teu market share. Então, quantas empresas hoje precisam de adequação à LGPD em Cacoal? Então, vocês podem fazer esse levantamento e começar a prospectar. Só que, ao mesmo tempo, isso também gera um risco, porque você coloca todos os ovos numa cesta única. Definição de estratégia, você pode ter margem mais elevada quando você fala para grandes contratos, grandes empresas que remuneram melhor. Você tem uma atuação sob medida e você está mais próximo com o cliente, já que você não tem muitos clientes, ele te remunera bem, você não tem a necessidade de estar toda hora no mercado captando novos clientes. O risco é você ter uma dificuldade de prospecção, exatamente porque aquele cliente ele já domina o teu tempo. E você tem a questão da sazonalidade. Então, às vezes, a questão de safra, outras situações, falar com o cliente no momento inadequado, onde ele não está numa situação favorável, pode ser prejudicial. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: a gente tem enxergado um movimento dentro da advocacia que primeiro nasceu com os créditos, ou seja, recuperação de crédito.
Então, houve uma corrida acelerada por recuperação de crédito. Depois, nós tivemos uma segunda onda, que foi a recuperação judicial. Qual que vai ser a terceira onda? De que forma a gente pode evitar a falência de muitas dessas empresas? No Mato Grosso e em Rondônia, dentro do agronegócio, do modo geral, nós estamos vendo aí, por conta da instabilidade política e da insegurança jurídica, que vários negócios estão indo nesse caminho, até por uma orientação do advogado, quando na verdade a gente poderia, ao invés de pensar, não vou fazer a holding, não vou fazer a recuperação de crédito, tudo que o cliente precisava naquele momento era de um fôlego, era de um suspiro, era de um oxigênio a mais. Então, de que forma a gente pode enxergar que os bancos estão buscando emprestar dinheiro para quem tiver essas práticas bem implementadas, para que eles possam trocar empréstimos caros por empréstimos mais baratos, com carência, com juros mais baixos, com condições mais favoráveis. Então, você, ao invés de levar o cliente para o precipício, que muitas vezes a recuperação judicial, quando não é bem feita, ela caminha o cliente para a falência, e tudo que ele queria era um suspiro, era um empréstimo de longo prazo, com uma taxa mais atrativa, você poderia oferecer um outro produto, uma outra solução. Só que às vezes a gente está tão acostumado a tocar aquela pauta de holding, de recuperação judicial, que a gente acaba esquecendo de olhar uma outra ferramenta poderosa, que é a sustentabilidade, que é o Green Bond. Os bancos em Rondônia e no Mato Grosso estão loucos para emprestar esse tipo de dinheiro, porque eles captam esse recurso do Banco Mundial, mas eles não conseguem emprestar porque não existe atendimento dos requisitos. Então, quando a gente vai no banco, no Sicoob, no Sicredi, no Bradesco, em qualquer banco, e puxa com eles quais são as linhas de crédito verde, a gente está atuando de forma proativa para o nosso cliente. A gente está entrando numa zona de preocupação para que aquele negócio ele tenha sustentabilidade. E aí a gente transforma a advocacia numa advocacia não focada no problema, mas sim na solução. O que o cliente espera de nós é mais solução e menos problema. Aquela fala dos meus colegas lá em 2019 de que os processos estavam acabando e eles estavam num tom melancólico é o que todos nós, em uma medida maior ou menor, já enfrentamos. Às vezes até sem perceber. A gente olha para aquele cliente que em algum momento remunerou mais porque tinha mais problema, já que os problemas foram resolvidos, ele remunera menos. A gente olha para aquele cliente e fala, meu Deus do céu, por que os problemas acabaram? Ao invés de focar em novos serviços jurídicos que vão fazer com que aquela empresa vá mais longe. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gabriel. Acho que deixou eu com um monte de ideias aqui, estou fervilhando, já pensando em como prospectar também, né? Acho que isso é importante para nós, colegas advogados. Estamos com o presidente da Comissão do Direito do Agronegócio aqui também, o vice-presidente, doutor Stênio, doutor Valério. Acho que eles estão todos satisfeitos. Nós vamos ficar aqui à disposição, né, também. O Gabriel, quem quiser mais alguma informação, queria mais uma vez agradecer. Eu ouso falar que é a primeira vez que nós temos pelo menos em Porto Velho, posso não ter acompanhado, mas nas subseções do interior é a primeira vez que o Sistema OAB propõe um diálogo sobre esse tema. O que o doutor trouxe hoje é uma introdução para que a gente consiga compreender e ver. Nós temos uma infinidade de doutrinas já falando sobre essas temáticas nas mais diversas áreas, na área da saúde, na área do agro, na área empresarial, em vários segmentos empresariais. Então, é um tema bastante amplo, um mercado de trabalho gigante, como ele disse. Trouxe um exemplo, a margem vai exigir da Mazut, que a Mazut vai exigir da cadeia, então acho que uma tendência que é com questão de tempo.
vai chegar para todas as empresas aí das pequenas, médias e grande porte já existe. Então, mais uma vez, obrigado. Peço aos colegas, se puderem fazer gentileza para a gente fazer esse registro, já que é histórico também, o nosso primeiro evento sobre esse tema. Quem sabe daqui a alguns anos isso fervilhando, fala, pô, lá em Cacoal foi a primeira vez que nós tivemos um evento sobre essa temática. Então, quem puder, por favor, se unir aqui na frente, vamos fazer um registro do Dr. Gabriel. Obrigado.